Jordão, notícia importante, hein? Andrés Rueda, expulso do Santos Futebol Clube, recorreu à justiça para tentar reverter a decisão, mas não foi dessa vez, hein? Adiós, adiós, Rueda. Quer dizer que a justiça não deu ganho de causa para Andrés Rueda, Jordão? Foi exatamente isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou como improcedente a ação que pedia anulação da expulsão do ex-presidente do Santos, Andrés Rueda, e outros 3 dirigentes do quadro associativo do Santos Futebol Clube. E na decisão, a juíza Rejane Rodrigues Lage entendeu que os órgãos deliberativos do Santos, como a Comissão de Inquérito e Sindicância, o CIS, e o Conselho Deliberativo do Peixe, têm autonomia total e necessária para decidir o futuro das coisas internas do Santos Futebol Clube e que isso não cabe à justiça definir. E além de julgar como improcedente, a justiça condenou o grupo de Andrés Rueda e estes 3 citados a pagar todas as despesas processuais, honorários advocativos arbitrados em 15% sobre o valor da causa. Tá aí, ó, o Rueda querendo voltar ao Santos Futebol Clube, ele que foi expulso, né? No ano de 2024, o Rueda acabou sendo expulso do Santos Futebol Clube e aí ele tentou reverter essa decisão na justiça, porém não teve êxito. O Rueda continua fora do Santos Futebol Clube e ainda vai ter que arcar com os custos, as despesas, né, jurídicas, né, meu caro Bigodinho Jordão. Que bom que realmente essa decisão se mantenha. Eu não quero nunca mais... Eu costumo dizer, Jordão, que o Rueda foi o pior presidente da história do Santos. Não terá... até acho que o Marcelo está tentando. O Marcelo está se esforçando para ser tão ruim quanto o Andrés Rueda foi. Mas eu acho que mesmo com todo esforço do Marcelo Teixeira, o Rueda é de longe o pior presidente da história do Santos. Ah, com certeza. O Andrés Rueda, ele pegou um time vice-campeão da Libertadores e eu tenho uma teoria, viu, Marcão? Eu acho que o Santos só não ganhou aquela Libertadores porque o Rueda já era o presidente na final. Pé gelado? Total. Pé gelado? Total. E ele que estava ali, você sabe da história da premiação, né? Sim. O Palmeiras pagando uma premiação muito superior ao que o Santos pagava e o Rueda miguelando a premiação. O jogador, não tem jeito, jogador é mercenário. Vamos ser muito sinceros aqui. Jogador, eles jogam por dinheiro, por grana, né? E os jogadores negociando uma premiação maior e o Rueda miguelando, viu? Sempre. O clima na semana de final de Libertadores não era bom, viu, Jordão? Exatamente. E além do mais, ele pega esse time finalista da Libertadores, desmonta ele e no ano seguinte o Santos entra para uma partida versus o Cuiabá com o meio de campo que tinha o meio de campo Pirani e Marcos Guilherme. Meu Deus. Na final da Libertadores o Santos tinha o Pituca voando, por exemplo, e no ano seguinte decisões equivocadas, teve tudo aquilo que também envolvendo a situação do Ariel Holan, teve o rebaixamento em 23, contratação do trio do Água Santa, enfim, erro atrás de erro. O Andrés Rueda, ele se esforçou para ser ruim e o que mais me irritava nele é que ele não era ligado à realidade. O Andrés Rueda, ele errava e achava que estava certo. Uma coisa é você errar, reconhecer o seu erro e não repetir. Não, pro Rueda era o seguinte: contratei aqui o Água Santa, ótimos jogadores. Teve uma entrevista que ele concedeu também coletiva, que ele falou assim: quem não queria o Mendonça? Quem não queria um Lucas Lima? Eu faço uma lista pra você de times que jamais queriam esses clubes. Então o Andrés Rueda é de longe o pior presidente do Santos na minha visão também. Mas de longe, o pior presidente do Alvinegro mais famoso do mundo é Andrés Rueda, né? Conhecido aí como João Plenário, que contava de história, era uma barbaridade o nosso Ruedão da... Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Hoje tem. Tem o quê, Jordão? Tubarões da Resenha. Hoje? Today. Hoje? Tá Today. Tá voando, hein, Jordão? Você tá realmente voando o nosso Thiago Today. Jordão. Muita gente chegando aqui no Varanda... É hoje, Jordão? É hoje. Que horas que vai começar o Tubarões da Resenha, hein? Anota aí, hein? 15 horas e 30 minutos, coloca no relógio, põe pra despertar, porque é imperdível. Já chamou o bombeiro? Chamei. Hoje o bicho pega, hein? Hoje o bicho pega, tem Bigodinho Falante, tem Adilson Moraes, tem eu. O bicho vai pegar no
Tubarões da resenha, vou falar, que resenha boa, hein? Vou falar, tá um espetáculo. Adriano Alves, cuidado com o áudio vazado. Já preparou o áudio vazado hoje? Já tá pronto. Eu só participo se tiver o áudio vazado, hein? Alô, blogueirada, fica ligado. 5 minutos antes pode ser que tenha algum áudio vazado. É aquela história que nós vamos contar hoje? É aquela mesma história. Os bastidores? É. Vai ter cafezinho, vai ter negócio todo, não? Uma resenha. Vai ter resenha. Alô, blogueirada! Hoje, hein? Atenção, o programa começa 15h30. 15h30. Ali o áudio vai vazar mais ou menos. Deixa eu avisar a blogueira para se programar. 15h13. 15h13 mais ou menos. 15h14 vai vazar o áudio. Fica ligado aí, blogueirada. Alô, blogueirada! Blogueirada. Pode ser blogueirada palmeirense. A gente não tem restrição aqui, hein? Pode ser corintiano, pode ser palmeirense. Se você virou corintiano depois dos 50, virou santista depois dos 50, não tem problema. Se você torceu pro Palmeiras a vida toda e de 3 anos pra cá virou santista, você também é bem aceito aqui no Varanda. O Varanda é que nem coração de mãe, hein? É que nem... Sempre cabe mais um, viu, Jordão? Então você... eu sou palmeirense, tô com 45 anos, quero virar santista. Pode? Claro que pode, pô. Tá liberado. Pode virar santista depois dos 45, tá tudo certo. Bom... Valdir Mative, alô Marquinhos Celes, grande abraço pra você, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Bom, muita gente chegando, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no Varanda. Terminou, Jordão. Terminou. Você vai perguntar por quê, não? O quê que terminou? Porra, Ih, mamãe! levanta a bola pra mim, O Jordão. que terminou, Marcão? Boa, aí tá certo, Jordão. Vou de novo, Jordão, vou de novo. Terminou. O quê? Terminou o prazo de inscrição dos jogadores no Campeonato Brasileiro, Jordão. Fim. Acabou. Quem tá na lista, tá na lista. Quem não entrou, não entra mais. Jordão, vamos aos inscritos do Campeonato Brasileiro no Varanda Futebol Debate. Inscritos do Santos no Campeonato Brasileiro. E aqui colocamos apenas os jogadores que podem atuar pelo Santos, porque, por exemplo, temos ainda Gil inscrito e outros atletas que já deixaram a instituição. Como goleiros, os inscritos são o Diógenes, o goleiro Brazão, João Pedro e o João Fernandes. Os zagueiros são Adonis Frias, Alexis Duarte, o Alencar, Ananias, João Basso, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Luizão. Os laterais são o Escobar, Igor Vinícius, JP Sherman, Souza e Mike. Volantes e meio-campistas são o João Schmidt, Zé Rafael, Tomás Incon, William Arão, Roleiser, Neymar Júnior, Gabriel Bontempo, Nicola Profeta, Bernardo, Kenai, Gabriel Paes, Gustavinho, Pepe Firmino. Para o ataque, Álvaro Barreal, Tassiano, Robinho Júnior, Tiquinho Soares, Guilherme, Gustavo Cabadeiro, Lautaro Dias, Bilal Brahimi, Davi Nogueira, Fernando Pradella, Matheus Xavier, Nadson e Padula. Mas inscreveram todo mundo, hein? Não, 50 nomes aí. 50 nomes aí, meu caro Jordão. Eu não consigo identificar aí o Andrei Quintino. Ficou de fora? Ficou de fora. Ficou de fora o Andrei Quintino. 50 nomes? 50. É a festa, né? Até o venezuelano tá aí, o... Profeta. Profeta? Aham. Padula? Tá todo mundo aí. O Nadson, que tem 16 anos? Pois é. Ih, mamãe! Deve ter sido algum Davi erro. Nogueira, 16 também. Não, deve ter sido algum erro. Deve ter alguma coisa errada aí. Deve ter alguma coisa errada aí Esqueceram do garoto. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Só pode ser isso. Isso é um escárnio, pô. Isso aí é um verdadeiro escárnio. 50 nomes na lista e o nosso garoto não está. Que coisa. Bom, de qualquer forma, tá aí. Temos que trazer a informação. É um verdadeiro escárnio. Vamos tentar saber o que aconteceu. Mas realmente o garoto segue fora. Bom, Jordão, trouxemos aí, portanto... Agora, tem alguns nomes que estão na lista de inscritos do Santos Futebol Clube que não estão mais no clube, é isso. O Santos manteve esses nomes, mas não permanecem na lista, mas não vão mudar em nada. É isso, meu caro Jordão? Exatamente. Nomes que já deixaram o Santos, como o Aderlan,
O Gil, jogadores como o Kevson, por exemplo, estão inscritos no Santos nessa competição, só que, claro, eles não podem atuar. O que aconteceu é que o Peixe não os removeu desta lista de inscritos, mas, claro, não tendo vínculo mais com o Santos Futebol Clube, não estando mais no bid da CBF, mesmo que estejam inscritos, eles não podem atuar com a camisa do Santos. Eu acabei de notar que o nome do Ian não está aí na lista, mas sim, o Ian está inscrito, pessoal. Perfeito, Ian, portanto, está inscrito, está na lista dos inscritos. O Ian, que, claro, vem sendo relacionado aí praticamente em todos os jogos do Santos Futebol Clube. Então tá aí, final da lista de inscritos do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. O Santos, portanto, finaliza a lista dos inscritos para o Brasileirão 2025. Meu caro Thiago Jordão, vamos falar da preparação do Santos para a partida contra o Corinthians? O bicho vai pegar, hein? Vai. Quarta-feira tem clássico na Vila... Ah, Vila Belmiro. Vai ter que... Ó, Vila Belmiro tem que pulsar. Eu tô preocupado com esse jogo, viu, Jordão? Eu não escondo de ninguém. Nós sabemos, então... nós sabemos da rivalidade de Santos e Corinthians. Nós sabemos do clima que não é bom, né? Do torcedor do Santos com esse elenco de jogadores, né, Jordão? Tá sendo preparado aí um corredor de fogo. Eu particularmente não gosto desse corredor, mas tudo bem. Respeito aí quem goste desse corredor de fogo. Eu tô preocupado. Acho que o Santos tem que reforçar a segurança, porque, Jordão, se o resultado não for bom, me preocupa demais o pós-jogo. O pós-jogo. E outra coisa, vou aqui reforçar, se necessário, eu vou falar todo dia sobre isso. O torcedor que for a Vila Belmiro, gente, independente do resultado, não invadam o gramado, não soltem bombas em campo, né? Não adianta ter atos de vandalismo, Jordão, porque o Santos pode perder mandos, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Hipótese nenhuma, a violência justifica. Mas é muito pouco, já é pouco inteligente em todo momento. Agora, nessa reta final, Jordão, onde os detalhes resolvem, o Santos não pode ficar sem jogar em casa. Então, o torcedor que for à Vila Belmiro pode até vaiar na arquibancada, pode xingar na arquibancada. Agora, invadir campo, né? Soltar bomba no gramado, essas situações não fazem o menor sentido, Jordão. Então, vale a pena repetir e conscientizar o torcedor do Santos. Com certeza, até porque o torcedor que faz isso está jogando contra o Santos. Você está prejudicando diretamente o Santos Futebol Clube, visto que, na legislação atual não se pune o infrator, se pune o todo. E por culpa de um, todos podem sair prejudicados, inclusive o clube. Então, temos que ser conscientes, vamos vaiar, caso seja necessário vaiar, na medida do necessário, não ali se extrapole com relação, tente invadir lugares, ou, por exemplo, dê prédio ao estádio da Vila Belmiro, porque o único prejudicado é o Santos Futebol Clube. Também, um outro alerta que gostaria de fazer, Marcão. Se entrar um jogador que você não gosta, também não vai ele na hora da entrada, ou quando o jogador tocar na bola. Porque quando o Santos jogou contra o Corinthians em 2023, eu me lembro que jogadores foram vaiados após o jogo do Corinthians fazer o segundo gol, no primeiro tempo. Então, vamos jogar pró-Santos. Depois da partida, o protesto é válido, no intervalo, o protesto é válido e após o fim da partida também tá tudo certo. Agora, durante os 90 minutos, tem que ser apoio incondicional, porque vale muito para o alvinegro praiano. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Deixa eu mandar um grande abraço pro Valdir Mative. Não, tá de brincadeira, né? Até o presidente tá aí. Não, tá de brincadeira. Os fakes aí do chat são os brincalhões, hein? Quem veio? O Luiz Inácio Lula da Silva lá. Luiz Inácio Lula tá no chat. Alexandre Batista. Marcão, vamos passar o carro no Corinthians, na virada da chave. O Baltazar Cruz. Marcão, você acha que o momento do Corinthians é melhor que o do Santos? Eu acho. Você tem no Corinthians, aliás, o Garro pode voltar nesta partida, você tem o Yuri Alberto, você tem o próprio Memphis Depay, né? Você tem alguns jogadores no Corinthians que hoje estão no melhor momento, né? Qual que é o atacante lá da base? Guinegão? O Guinegão. Guinegão. Você tem o Guinegão. Então eu acho que o momento do Corinthians é melhor que o do Santos Futebol Clube. Eu acho que o Santos pode se aproveitar do fato de o Corinthians não ter o seu goleiro titular, Jordão. Eu não conheço esse garoto de 20 anos que vai jogar. Eu acho o Hugo Souza um goleiro mediano, mas ele está vivendo um grande momento, tanto é que tem sido convocado pelo Ancelotti. Eu acho que o Corinthians perde sem o Hugo Souza. Perde demais. E até
por mais que o Felipe Longo, que é o goleiro que vai ser titular nesse clássico alvinegro, seja um atleta que nas categorias de base ele foi campeão com o Corinthians, por exemplo, da penúltima Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda assim ele não estreou profissionalmente. Então, querendo ou não, é uma pressão acima no jogador. O Hugo Souza já é um atleta experiente, já está gabaritado como arqueiro do elenco corintiano, e o Felipe Longo fará sua estreia justamente contra o Santos Futebol Clube. E uma coisa que eu vejo que o Santos tem que fazer é não dar sossego pro goleiro. Calibrar a sua finalização, finalizar bastante e em direção ao gol. Porque senão, Marcão, se você ficar consagrando o goleiro toda hora, ele ganha confiança no jogo. Assim como foi o Gabriel Grando. O Gabriel Grando no jogo Santos e Grêmio, ele não vinha jogando. O Santos chega perigosamente ali no primeiro tempo, uma vez com o Roleiser, e depois não chega mais. São chutes fáceis pro goleiro. O que aconteceu? Ele fez milagres na segunda etapa. Então que o Santos faça proveito desse desfalque do Hugo Souza. E o Memphis Depay, ele ainda é uma dúvida, Marcão. Por quê? Não sei se você viu, roubaram o passaporte dele. Do Memphis Depay? É. Roubaram? Roubaram. Lá no Corinthians? Lá no aeroporto. Aqui no Ah, aeroporto. que susto. No de Guarulhos. Aí ele se apresentou tarde para a seleção holandesa e ele concluiria a sua recuperação, que ainda não está 100% com o Corinthians, lá na seleção holandesa. E aí passariam os relatórios para a equipe corintiana e ele retornar aqui ao Brasil tendo uma resposta, se ele pode jogar 50, 30, o jogo completo ou até mesmo não atuar. E visto essas demoras, talvez ele não jogue contra o Santos na Vila Belmiro. Então tá aí. O Memphis Depay, problemas de documentação, pode acabar ficando fora do clássico contra o Santos na Vila Belmiro na próxima quarta-feira. Que ele fique, né, Jordão? Que fique. Memphis Depay é um grande jogador, é um jogador de qualidade, principalmente aqui para o nosso futebol brasileiro. E, claro, o Memphis Depay como desfalque pode ser bom para o Santos Futebol Clube, né? E o Santos tem que estar de olho no Yuri Alberto, né? Porque contra o Santos ele vira... Eu não gosto muito do Yuri Alberto, Jordão, não vou mentir para você. Mas contra o Santos ele vira um leão, né? Aliás, tem feito muitos gols do Corinthians, né? Cara, é um verdadeiro... Venhamos e convenhamos, né? Ele é um verdadeiro carrasco do Santos, né? Nos últimos clássicos alvinegros que nós tivemos, por exemplo, o Yuri Alberto fez um gol no Campeonato Paulista, ele fez um gol também nesse Campeonato Brasileiro, no ano do rebaixamento ele fez 2 no Santos, então ele é um verdadeiro leão jogando contra o Santos Futebol Clube e eu vejo que o Peixe tem que se aproveitar de uma situação, ele vinha fazendo muitos gols, só que anteriormente ao gol que ele marcou no último jogo contra o Mirassol, ele estava 5 meses sem balançar as redes, então, num todo, a fase do Yuri Alberto não é das melhores, além que a gente leva em consideração também aquela penalidade que ele bateu contra o Flamengo, que não foi nada legal, ele inclusive se emocionou, teve toda aquela questão das críticas que ele sofreu por isso, então, conscientemente falando, o Yuri Alberto é um grande carrasco do Santos Futebol Clube. Agora, a fase do jogador não é a das melhores. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, que maravilha, sempre bom ter você aqui na varanda mais famosa do Brasil. Douglas Borges, Marcão, manda os números da Mega Sena pra mim, pô, você acertou de novo, você falou que o Zubeldia teria a primeira derrota no Fluminense, é verdade, viu, Douglas? É verdade, eu tô realmente numa fase de palpites, eu só tô errando os do Santos, né? Sim. Ih, mamãe! Os do Santos, agora os demais resultados da rodada eu tenho acertado quase tudo, hein? É que o do Santos, Jordão, eu vou confidenciar uma coisa pra você. É muito difícil palpitar sobre jogos do Santos porque vai o coração. Sim. Por exemplo, eu tava vendo o corte que nós colocamos no Tubarões da Resenha, um corte muito legal, eu, Adilson e você, projetando os próximos 6 jogos do Santos. Teve gente que ficou bravo comigo e com a Adilson, que nós colocamos que o Santos dos próximos 6 jogos, acho que o Santos vai ganhar 7 ou 8 pontos. Foi. Né? E não acho uma projeção ruim. É verdadeira. É uma projeção verdadeira. Então, assim, eu não sei muitas vezes o que a galera espera quando a gente faz uma projeção. A galera quer que a gente coloque que o Santos vai vencer os 6 jogos. Então é difícil. Muitas vezes a gente é confiante aqui e a gente chega no jogo, por exemplo, e vê o que aconteceu. Contra o Ceará, eu disse que o Santos tinha totais condições de vencer e achava ali que era empate ou vitória. Deu Ceará 3-0. Contra o Vasco, alguém imaginava, por exemplo, que o Santos perderia aquele jogo? Não. Era empate ou vitória, não era isso? Com certeza. 6-0 Vasco. Então, assim, palpitar jogos do Santos é muito difícil. Primeiro porque você tem a questão do coração. Eu não consigo, Jordão. Eu me lembro quando eu participava do Cartola, Jordão, eu tinha uma dificuldade. Meio time meu era do Santos. Sabe o que acontecia? Eu só ia mal no Cartola. Só perdia. Porque o coração acaba, de alguma forma, tomando de conta, por mais que você queira ter um equilíbrio, né? E outra, é muito difícil você palpitar em jogos do Santos porque não tem uma regularidade.
O Santos é capaz de fazer um grande jogo, como é capaz de fazer uma partida horrorosa. É difícil palpitar o jogo do Santos. Muito difícil mesmo. O Santos é uma verdadeira improbabilidade, né? O Santos, ou ele joga muito bem alguma partida e não ganha, joga mal outras e vence, e tem partidas que são empates ali que são até mesmo injustos para o Santos Futebol Clube. Só que tem um ponto, Marcão, você comentou sobre o pessoal ficar bravo. É aquilo, né? Não dá pra agradar todo mundo. Porque se a gente é muito otimista, vai vir o cara falar assim: você tá mentindo pra mim, o Santos não vai ganhar do time e tal. Aí se você falar que vai perder, o outro vai falar: você só fala que perde. Então fica meio difícil agradar todos os lados, né, Marcão? Tem aquela frase que nem Jesus agradou todo mundo, imaginem nós. Então o Santos, a gente fez uma projeção realista. Eu tô totalmente de acordo. Até com base no saldo que o Santos vem apresentando, 8 pontos tá de bom tamanho. O Santos fez 2 em 9, né? Exato. Então... Tem cara que ficou bravo comigo lá. Pô, Marcão, assim você não ajuda o Santos. Porra, cara, é uma projeção. Eu quero que o Santos faça 18 nos 6 próximos jogos. Agora, vai fazer? Claramente não vai. O Santos vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. A chance de vencer é mínima. O Santos vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A gente perde todo o jogo lá. O Santos vai enfrentar jogos complicados. O Botafogo no Rio de Janeiro é um jogo delicado. Então não dá pra gente colocar 100% de aproveitamento em todos os jogos. Eu gostaria muito que acontecesse. Tomara. Vou cruzar os dedos para que aconteça.